Muito bom dia, povo de Deus, na rica e doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Marcos Cruz e começamos mais um programa Começando o Dia com Deus. Sexta-feira, 31 de maio de 2024. O mês já está acabando, não é mesmo? Glória a Deus por isso. Bom, e o que temos no programa de hoje? No programa de hoje vamos compartilhar um pouco da atividade do grupo Toque em Cristo, realizada nesse feriado que passou lá no Sesc. Sim, o Toque em Cristo realizou um programa com as famílias, um piquenique que realmente foi uma bênção e que você que não pôde participar deste poderá participar no próximo. Mas nós vamos compartilhar algumas fotos com vocês deste evento que foi realmente extraordinário. Também vamos ter dicas de língua portuguesa com o pastor Isaldil Tavares. Muito bem, pastor Isaldil Tavares, que daqui a pouquinho vai nos dar dicas importantes de língua portuguesa, a quem eu quero também cumprimentar nesta manhã. Pastor Isaldil Tavares, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, pastor, tudo muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, certo? Bom dia na paz do Senhor. Estamos prontos aqui para dar mais umas dicas de língua portuguesa para os nossos irmãos, para os nossos amigos, não é? E aqui estamos para ajudar a todos nesse aspecto também. Que Deus abençoe a todos. Estou aguardando. Muito bem, pastor. Daqui a pouquinho eu já chamo o senhor, então, para a gente ouvir as dicas que o senhor tem preparado para nós, tá bom? Perfeito. Deus abençoe. Eu estou aqui a postos. Ok, obrigado, pastor. Então, agora eu quero compartilhar com vocês um pouco do que o grupo Toque em Cristo realizou na igreja, aliás, neste feriado do dia 30, no Sesc Interlagos. Vou colocar aqui algumas imagens com vocês desse evento que foi muito bom. O grupo Toque em Cristo, para você que não conhece, é o grupo de homens da igreja, não é? É o grupo de homens da igreja que se reúne às terças-feiras, não todas, mas a cada 15 dias, dependendo da semana, da atividade, há 20 dias, né? Mas semanalmente o grupo tem atividades, né, que são realizadas fora da igreja, do espaço da igreja. E isso é muito bacana. Então vamos compartilhar com vocês um pouco deste evento. Se você quiser fazer parte deste trabalho do grupo Toque em Cristo, você também poderá fazer, tá bom? O grupo faz visitas, tem o momento de canto, tem o momento de oração, né? Já fez em outra época, em outra ocasião, o grupo já fez
já fez churrascos, passeio, esse foi o primeiro, piquenique foi o primeiro, não é? Já fez almoço, não é? E agora este foi o primeiro piquenique no Sesc. E eu quero compartilhar algumas imagens com você deste evento que foi muito legal, muito bacana, a participação de muitas famílias, isso nos alegrou bastante, porque podemos interagir, famílias interagindo, e foi um ambiente muito, muito bom, inclusive por conta de integração, né? Da integração que ocorreu com algumas famílias novas, né? Algumas famílias novatas, novas que chegaram na igreja, e foi um ambiente importante, inclusive, para este momento de integração, tá? Então vou colocar aqui algumas imagens para você e vamos compartilhar. Aqui, logo pela manhã, na chegada, né, do evento, na montagem das mesas, não é? Então as mesas sendo arrumadas e um café, né? Foi logo o café inicial que foi compartilhado. Cada família levou, né, doces, salgados, né? Enfim, foi um momento muito bacana. E aí outras famílias chegaram mais tarde, haja vista que em São Paulo, como vocês sabem muito bem, quase que não tem mais dia de feriado, de folga, né? De domingo a domingo e feriado as pessoas trabalham. Então alguns foram depois do trabalho, outros tiveram que sair um pouco mais cedo para trabalhar, mas enfim, foi muito bacana. Então aqui o café inicial que foi compartilhado, né, pelas famílias, né? Eles levaram, obviamente, prepararam tortas, doces, bolos, né? Lanches, café, leite, chá. Foi muito bacana, realmente muito bacana tudo isso que aconteceu, tá? Vou colocar mais algumas imagens para vocês também verem, né, aquilo que foi realizado neste evento. A segunda imagem que vou compartilhar aqui com vocês, também desse momento do café, não é? Mas agora de um outro ângulo, não é? Aqui você vê um pouco mais de perto, então você vê os doces, né? Bolos que aí foram colocados, né? E o pessoal já tomando um suquinho, olha lá, você já vê aí o Vitor tomando um suco, né? Também o Arthur, que já está aqui querendo um chazinho, né? E olha aí, muito legal, tá bom? Foi muito bacana também, né? Você vê a Vitória lá no fundo já tomando também o seu cafezinho, foi muito bacana. Uma outra imagem que vou compartilhar com vocês também deste evento, agora de perto, mas com um pouquinho, né, na mesma perspectiva, mas você consegue visualizar outras pessoas que não estavam na primeira e na segunda imagem, tá bom? Então olha só que legal, aí você já vê, né, outro público, né, outras pessoas, você tem lá Diele, você tem Júlia, você tem ali você tem a Dalberto, que está de costas, né, Rosana, enfim, um público que estava participando conosco. Foi muito bacana esse evento do grupo Toque em Cristo. Tem outras imagens de outras atividades que foram realizadas, né, de brincadeiras de lazer, que o pessoal brincou, né? Vôlei, futebol, bolinha de gude, foi muito legal também, não é? Foi um período importante até para aquela turminha que participou disso. Gente, foi muito interessante. Outra coisa que foi bacana a gente perceber é que tem gente que não sabia, né? Jovem que não sabia jogar, né? E até criança que não sabia jogar bolinha de gude, né? Mas foi muito bacana também porque logo que o jogo foi um triângulo, né? Então já apareceu ali um irmão também de uma outra igreja que conhecemos naquele momento. E ele, opa, bolinha de gude, vamos participar, bora. E aí jogamos bastante, foi muito legal.
Tá bom? Mas você não pode ficar fora, porque o grupo Toque em Cristo está preparando outro evento para outra ocasião, também com a família, não é? E você pode participar com ele. Mas se você quiser saber mais alguma coisa, obviamente participe, né, das reuniões do grupo que ocorrem todas as terças-feiras. Corrigindo, não todas, mas às terças-feiras, no templo, na Rua Constantino Fontes, Constantino Fontes não, na Rua José Francisco de Freitas, número 846, lá no Jardim Maria Rita, no Templo da Assembleia de Deus, tá? Acabei confundindo um templo da Assembleia de Deus da Constantino Fontes com o templo da Assembleia de Deus da José Francisco de Freitas. Então, queridos, bom, dito isso, vamos a dicas de língua portuguesa com o nosso irmão e amigo pastor Isaldil Tavares. Pastor Isaldil Tavares, o que temos para esta manhã? O que o senhor preparou para esta manhã? Muito bem, muito bom dia a todos. Vamos então conversar com vocês hoje com um assunto muito importante, a crase. Crase. A questão da crase, a primeira coisa que eu tenho para falar a vocês é o seguinte: tome cuidado com o uso do acento indicador da crase, porque o acento não chama crase, ele se chama acento indicador da crase. Aquele acento invertido, não é? O acento grave, certo? Sobre o A, né? Muito bem. E as pessoas costumam perguntar assim: vai crase? Gente, crase não vai. Quando a pessoa pergunta vai crase, é porque não conhece o assunto. Está perguntando se vai o acento. Mas colocar o acento não está dizendo que você vai colocar crase. Você vai colocar o acento que indica a ocorrência da crase. Então você deve perguntar: ocorre crase? Tudo bem? Então vamos adiante. O que é crase, na verdade? A crase é uma palavra grega, significa fusão de duas vogais iguais. No caso, é a fusão da vogal A com outra vogal A. Tudo bem? A mais A vira uma vogal só. Tudo bem? Mas quando que acontece A antes de A? Acontece sim, porque o primeiro A é uma preposição. E o segundo A é, em geral, um artigo que se coloca antes de palavra feminina. A moça, a menina, a cadeira, a cidade, certo? Palavra feminina. Por esse motivo, e que só pode ocorrer a crase antes de palavra feminina. Antes de palavra masculina, não ocorre crase. Não ocorre o acento indicador da crase antes de palavras masculinas. Então, você pegou preposição A mais artigo A feminino, deu um A só, acento indicador da crase. Até aí tudo bem. Mas também ocorre a crase em mais 3 casos especiais. Ocorre a crase quando o A se junta com o pronome aquele, com o pronome aquela e com o pronome aquilo. Então, vai ficar aquele com acento indicador da crase, e aí você já sabe, então tem a mais aquele. Aquela com acento indicador da crase, então você já sabe, juntou a com aquela. Aquilo com acento indicador da crase, você já sabe, então juntou o quê? A com aquilo. Tudo bem? Então, nunca você vai escrever assim: entreguei o lápis a aquele homem. A aquele não. Vai fazer a fusão. E aí você escreve: entreguei o lápis àquele homem, com acento da crase. Entreguei o lápis a aquela menina. A aquela não. Escreve só o aquela e põe um acento indicador da crase. Eu não me refiro a aquilo.
junte o a. Eu não me refiro àquilo, com acento indicador da crase. A aquele, a aquela, a aquilo, não se escreve. Coloca-se o acento indicador da crase. Resolvido? Muito bem. Então, veja só os exemplos. Amanhã, nós iremos à cidade. Aí você coça a cabeça. Nós iremos à cidade. Eu vou colocar o acento da crase ou não? Veja, eu falei que não ocorre crase no A que está antes de palavra masculina, só com as femininas e algumas, em alguns casos. Tudo bem ou não? Nós iremos à cidade. Bom, vai ocorrer a crase ou não? Como não ocorre crase antes de palavra masculina, eu vou trocar a palavra cidade por uma palavra masculina. Amanhã nós iremos ao bairro. Ah, legal. Quando eu troquei cidade, palavra feminina, por bairro, palavra masculina, o a virou ao. Ah, bom. Então, se antes do masculino é ao, antes do feminino é acraseado. Essa é a dica legal. Iremos à cidade, iremos ao baile, iremos ao bairro, iremos ao teatro. Tchum. Então, põe lá. Tudo bem ou não? Entendeu direitinho? Ontem nós fomos ao cinema, nós fomos à feira. Entregaram o prêmio à aluna. Meu Deus, será que eu coloco o acento da crase? Troca por aluno. Entregaram o prêmio ao aluno. Pronto. Se deu ao antes do masculino, vai dar a craseado antes do feminino. Tudo bem ou não? Continuando. Olha, revise a parte na gramática, a parte dos pronomes. Gente, pronome é uma coisa tão importante, vocês não dão bola. Tem que conhecer os pronomes, classificá-los. Pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome relativo. Vocês têm que saber, senão você não pode prosseguir. É mesmo, eu não sei. Eu não sei quais são os pronomes pessoais. Eu não sei quais são os pronomes demonstrativos. Eu não sei quais são os possessivos. Então, você brecou seu estudo aí, que não dá. Porque aí eu falo para você, não ocorre crase antes de pronomes em geral. Ah, tá bom. Mas eu não sei o que são pronomes. Então, você tem que estudar. Se vira com isso. Se tiver dúvida, pergunta para mim. Tá bom? Tem que saber os pronomes. E aí, o que eu estou dizendo? Não ocorre crase antes de pronomes em geral. Mas aí você me pergunta, agora há pouco você falou aquele, aquela e aquilo. São pronomes, não são? São, mas eu falei só esses três, aquele, aquela e aquilo. Não falei de outros. Não misture as coisas. Não ocorre crase antes de pronomes em geral. Então, você escreve assim, pega o seu celularzinho aí, né? Escreve assim, boa noite a todos. E você sapeca lá o acento da crase. Não tem acento. Por quê? Todos é pronome. Ah, é que eu não sabia, fica sabendo. Boa noite a todas. Não corre a crase, todas é pronome. Eu não me refiro a ele é pronome. Não me refiro a ela é pronome. Você reparou que eu troquei e não dá ao? Eu não me refiro a ela. Será que eu coloco o acento da crase? Eu não me refiro a ela, será que eu ponho? Troca ela por ele. Não me refiro a ele, não é ao ele. Então não corre o acento. Eu não me refiro a ninguém. Ninguém é pronome. Não ocorre crase, por favor. Também não ocorre crase antes de verbo. Antes de verbo não vai ocorrer a crase. Então vamos ver. Eu vivo a trabalhar. Trabalhar é verbo, não ocorre crase. Temos muito trabalho a fazer. A fazer não ocorre crase. Fazer é verbo. Tudo bem ou não? Então até aí você está garantido, não está? Muito bem. Vou dar mais um passo.
Ocorre a crase em locuções femininas. Eu não sei o que é isso. Locuções femininas. A gente chama de locução aqueles conjuntos de palavras, conjuntos de 2 ou 3 palavras, funcionando como uma coisa só. As locuções, em geral, elas são formadas de uma preposição mais um substantivo. Eu vou te dar exemplo. Você faz tudo às pressas. Você faz tudo às pressas. Isto é uma locução, indicadora de modo. De que modo você faz? Às pressas. Às escondidas. Isto é locução. E as locuções femininas recebem o acento da crase. Então, você faz tudo às pressas, locução feminina craseada. Ela faz as coisas às escondidas, locução feminina, de modo. De que modo ela faz? Às escondidas. Locuções femininas que indicam modo de fazer as coisas são craseadas. À procura de. Essas expressões que terminam com de. À procura de, à custa de, certo? E a que também. Proporção que, à medida que, certo? Essas locuções terminadas com de e com que. Por exemplo, ela vive à procura de. À procura de é uma locução. Não vou nem te dar a classificação dela, vou dizer a locução prepositiva, mas eu não vou mexer com isso, porque você talvez se confunda. Deixa para lá. Você tem que saber que a procura de, a custa de. Outra coisa, aproveitando o embalo, tem gente que fala assim, eu me formei às custas de meu pai, não é? Ou eu vivo às minhas custas. Não, gente, essa expressão custas é errado. Custas é aquilo que você paga num processo advocatício, na justiça, paga as custas do processo. Mas você não faz nada às custas de sacrifício. Você faz à custa de sacrifício. Eu me formei à custa de muito esforço, à custa de, e não às custas de. Tudo bem? À custa de. Agora, quando você fala custas, está se referindo lá ao direito. Você pagará as custas do processo. Tudo bem? Mas não existe as custas de. Então, eu vivo às minhas custas. Não, eu vivo à minha custa. Eu custeio. Eu vivo à minha custa. Certo? Eu me formei à custa do trabalho. Com o meu esforço. Tudo bem ou não? À custa de. E são craseadas, tá vendo? Então, ela faz tudo às pressas. Ela faz tudo às escondidas. Ela vive à procura de emprego. Ela vive à custa de seus pais. Também a expressão à moda, não é? À moda. Por exemplo, ele se veste à moda antiga, à moda, modo. Então, feminina e indica o modo. À medida que e à proporção que. À medida que eu estudo, progrido. À medida que é craseado sempre, à medida que, a proporção que, sempre craseado, à medida que, a proporção que, sempre craseados. Outra expressão que indica modo é a vontade. Fique à vontade. Modo, deste modo, à vontade. Tudo bem? Então, tá vendo? Expressões craseadas.
Repare que essas expressões indicam modo, proporção, lugar, né? Tem que estudar isso aí. E elas são craseadas. As locuções femininas. Agora você fala assim: eu estou a fim de almoçar. A fim de, fim não é uma palavra feminina, é o fim. Então, não ocorre crase antes de palavra feminina. Então, a fim de não é craseado. Outra coisa, esse afim é separado, hein? Não é palavra junto. A palavra afim é outra coisa. Afim indica afinidade. Eu vou almoçar com os meus afins, as pessoas com quem tenho afinidade. Você é meu afim. Eu gosto muito de você, você é meu afim, tenho afinidade. Agora, o afim de sempre separado. Sempre. E não é craseado, porque é masculino, afim de. Tudo bem ou não? Então, veja bem, falei um monte de coisa para vocês. Acabou a questão toda de crase? Claro que não. Mas eu não posso também jogar tudo em cima de você. Agora, você tem que pegar essa aula de hoje, esse assunto de hoje, e dar uma estudada, levantar os problemas, verificar exercícios. Eu já disse, eu tenho um livro naquela editora Wiclap. Depois, se você precisar, pergunta, eu falo com a Silvana, ela diz onde vocês encontram. Eu tenho um livrinho chamado Crase Sem Crise. Crase Sem Crise, está lá, tem exercício, tem tudo. Procure esse livrinho. Tá? Fala com a Silvana que ela te indica. Minha secretária é a Silvana, certo? Entre em contato. Silvana, eu queria saber aí esse negócio do livrinho, crase, livrinho não, livro, Crase Sem Crise, e eu tenho outros livros, eu tenho outros, português aprendendo todo dia, tem um monte. Tá tudo no mesmo lugar, a Silvana que sabe, eu não estou mexendo com isso. Então, procure Crase Sem Crise. Estude. Além disso, eu já recomendei, vou insistir, procure ter à mão, olha, a mão é craseado, viu? Procure ter à mão, ao alcance, né? Então, à mão. Procure ter à mão aquela coleçãozinha de livros da quinta até a oitava série, que é para revisão mesmo. Mas peraí, de quinta a oitava eu já terminei. Ninguém termina nada. Se eu perguntar uma questãozinha de quinta série, você não responde. Tem estudando, revendo, trabalhando. Então, veja, adquire, qualquer sebo por aí tem. Conjunto de português, quinta a oitava série. E vai repassar tudo isso, vai me perguntar. Você está com a chance. Quer perder? Perca. Mas não quer perder? Fica com a gente, faz com a gente. Ora, trabalha com a gente. Será possível? Ou então uma gramática, tá? Compre aí uma gramática. No sebo tem muitas gramáticas. Acho que semana passada eu já mostrei aqui para vocês que livros encontrar. Apostilas do colegial, apostilas de português do cursinho. Tem gente que faz o cursinho, entra na faculdade e joga tudo que é apostila no lixo. Eu não entendo isso. Guarde para você consultar as apostilas. Eu não jogo nada no lixo de livro, não. Tá bom? Então, vai estudar a crase. Faça os exercícios e faça a pergunta. Tudo bem? É o que eu tenho para hoje. Aliás, é o que eu tenho para hoje, não. Cabe ainda falar uma coisinha. Não confunda A craseado, A sem crasear, com A com H. A com H é o verbo haver. Aí o cara escreve assim: não há nada a ver, usa o verbo haver, H-A-V-E. Não há nada a ver. Não, não é isso, não é o verbo haver. Não há nada a ver, para ser visto, não há nada a
ver craseado. Claro que não, ver é verbo. Eu falei que não ocorre craseado de verbo. Nada a ver. Mas tem o A com H, que significa faz ou fazem. A com H indica tempo passado. Eu fui a Santos há 3 meses. Eu fui a Santos há 3 meses. A com H, meu irmão. Há 3 meses. Substitua por faz. Eu fui a Santos faz 3 meses. A com H, 3 meses. Tudo bem? Eu posso usar faz e posso usar a. Fui a Santos há 3 meses. Fui a Santos faz 3 meses. A mesma coisa. Agora, cuidado. Na indicação de tempo, o faz não vai para o plural. Estou cansado de ver gente dando testemunho na igreja, dizendo, meus irmãos, eu aceitei a Jesus fazem 2 anos. Rapaz, aceitou a Jesus, mas não estudou. Eu aceitei a Jesus faz 2 anos, 3 anos, 1000 anos. Indicação de tempo decorrido. Não é fazem, nunca. Vão fazer 3 meses que eu estou nesta igreja. Não vão fazer 3 meses. Vai fazer 3 meses. Entendeu? Não pluraliza. Ou eu estou nesta igreja há 3 meses, com H. Tudo bem? A com H também significa existe. Há pessoas problemáticas. Há pessoas problemáticas. Que está no lugar de existem pessoas problemáticas. Há um problema a ser resolvido. Existe um problema. Então, olha, é igual a faz quando indica tempo, é igual a existe, é igual a existem. Então, tome cuidado. E isso não tem nada a ver com o acento da crase. Nada. É o verbo haver, A com H. Bom, acho que hoje chega, senão eu vou estourar o tempo aqui. Mas eu volto com algumas coisas a respeito desse assunto. O que eu desejo a você é um final de semana abençoado, certo? Mas final de semana abençoado também envolve livro, viu? Envolve livro, envolve a igreja, envolve sua obrigação com a igreja, sua presença, não é? E vá estudando, trabalhando e servindo ao Senhor. E se você só assiste às minhas dicas, mas não se decidiu ainda a ser um seguidor de Cristo, toma cuidado. Vem para a igreja. Vem conversar com a gente, que também nós vamos conversar com você sobre isso. Um beijo, um abraço e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Tchau. Muito bem. Recebemos aí dicas de crase, né? O pastor Izaldil nos deu muitas dicas de crase que não dá mais pra gente errar, né? E alguns vícios que precisam ser corrigidos. Por isso é importante nós estarmos sempre juntos e aproveitando as oportunidades, como bem falou o pastor Izaldil Tavares. Não podemos perder, e eu tomo esse gancho do pastor para a gente não perder todas as oportunidades que Deus nos dá. Esta manhã é uma manhã de oportunidades. O trabalho que temos realizado aqui é de oportunidades. São oportunidades, os trabalhos, né? São oportunidades para você enriquecer, melhorar o seu português. Para mim também.
Embora eu já tenha feito alguns cursos de gramática, eu erro constantemente, e as dicas que o pastor tem dado aqui pela manhã tem me ajudado bastante, não é? E não só me ajudado, mas incentivado a estudar um pouco mais, a ler, a procurar mais informações sobre esse tema. Nossa língua portuguesa, nosso português, para que a gente domine, para a gente entender, precisamos estudar bastante, né? Então, com essas dicas, nós temos a possibilidade de avançar, né? Temos a oportunidade de seguir e obviamente, de melhorar o nosso português e a nossa comunicação. Nessa linha eu quero falar também sobre esse tema de educação, e eu vou para uma passagem bíblica lá de 1 Coríntios capítulo 14. Compartilho com vocês 1 Coríntios capítulo 14, em que o apóstolo Paulo fala sobre exatamente um ponto. Ele fala da profecia e também das línguas, mas eu quero puxar um fio daquilo que o apóstolo Paulo falou para conectar com a importância, né, qual a importância do cristão estudar e falar bem. Não é? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14 diz o seguinte: abra aí a sua Bíblia. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, o objetivo da profecia, os objetivos da profecia são exortação, né, edificação e consolação. E ele diz o seguinte: o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizeis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma forma, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na citara? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como entenderá o que se diz? Estareis como que falando ao ar. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui, gente, para acordar, né? Para acordar, porque olha, não está nada fácil, não é? Glória a Deus. Muito bem. Então, seguindo aqui nesta programação, quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa questão de falar palavras, de falar bem, né, corretamente. O apóstolo Paulo diz aqui nesta carta, primeira carta aos Coríntios, aqui no capítulo 14, que é melhor falar uma palavra ou algumas palavras que se entenda bem, que sejam entendidas, do que muitas palavras que não são compreendidas. Se não compreendidas, não edifica ninguém. Então, o que quero compartilhar com vocês? A necessidade de termos uma boa fala. Quero pegar o gancho daquilo que o pastor falou, puxar um fio do que o pastor Isaldil nos entregou nesta manhã, e dizer a vocês que nós que somos cristãos e falamos de Jesus para as pessoas, precisamos falar bem.
né? Ter uma boa fala. E ter uma boa fala indica, nesse caso, né? Não vou falar de homilética, mas está dentro do campo, temos que pensar numa boa oratória, temos que pensar numa forma de fazer bem. E a forma de fazer bem, de organizar bem as ideias, inclusive, envolve a voz, né? Envolve a organização daquilo que a gente vai falar. E claro que o idioma também, a língua também. Nesse caso, como é que a gente vai colocar uma informação bem ao público, né? Boa, clara, como diz o apóstolo Paulo, que seja legível, inteligível ao público que nos ouve, se a gente não sabe muito bem o que falar. Se sequer a gente consegue dominar, se a gente domina o assunto do qual a gente está tentando tratar, principalmente a língua. Às vezes eu acho estranho as pessoas quererem, né, as pessoas que querem, falar em línguas, em outros idiomas para um público que não entende, mal entende, melhor dizendo, a sua língua nativa. Isso é muito difícil. Acaba sendo uma ideia de impressionismo. Não, isso não faz sentido. Até porque o próprio irmão não entende aquilo que está sendo dito. E isso não fica bem, isso soa muito mal, não é? Aí ele vai para casa e não entende. Nós já temos dificuldade nos cultos das pessoas não prestarem a devida atenção àquilo que está sendo dito, àquilo que está sendo pregado. Você já notou que em muitos casos os cristãos saem do culto, mas não sabem o que foi pregado, não tem lembrança do que foi pregado, esqueceram? Ok, pode ter aí um problema algum tipo de doença que faz com que a pessoa perca, não tenha lembrança, a memória curta dela não funciona, né? Não funciona muito bem, mas não é disso que estou falando. Estou falando da questão de atenção. As pessoas já têm dificuldade de ouvir, né? Para ouvir e muito mais para guardar aquilo que está sendo dito no ambiente, no auditório, por exemplo, como na igreja. Quanto mais se a gente estiver falando, quem falar numa língua que as pessoas não entendem, não é? Que elas não conseguem entender. Então vai ficar muito mais difícil. Por esta razão, é preciso que o crente fale bem, que tenha uma boa fala, uma boa dicção, que tenha uma boa organização de ideias, que tenha um bom português. E aí o pastor tem nos ajudado. Vamos também trazer aqui a memória de algumas coisas que ele já falou nesse contexto. É claro que a gente não podemos ficar apenas nos cursos, nas dicas que o pastor tem dado aqui nesta manhã. Devemos procurar, como ele citou ainda há pouco, uma boa gramática, livros que podem nos ajudar, cursos, né? Principalmente fazer uma revisão de 5ª a 8ª série, nos livros de estudo de 5ª a 8ª série, como ele colocou aí pra gente. E isso realmente precisamos fazer porque é bom e vai nos fazer bem, não é? Principalmente no tocante à questão da língua portuguesa, mas sobretudo, irmãos, não podemos perder esta oportunidade. E além disso, devemos praticar bem, treinar, exercitar para que a gente não erre na fala. Às vezes é necessário a gente treinar, gravar e ouvir. Hoje todo mundo dispõe de um celular. O celular está disponível para todos. Então você pode usar o aplicativo de gravação, gravar a sua fala. Inclusive para saber se o que você fala é interessante. Se você tem condições, se você consegue assistir, ouvir até o fim aquilo que você fala, pode ser que alguém também consiga. Mas se você não consegue ouvir, será que outras pessoas conseguirão? Certamente terão dificuldades também. Então é importante o cristão ter uma boa fala, ter uma boa dicção, ele falar bem, porque quem nos ouve quer clareza no que ouve. E não podemos deixar margem para que as pessoas interpretem errado aquilo que a gente está falando. Para falar bem, falar de forma clara, como diz o apóstolo Paulo, a gente tem que dominar a nossa língua, o nosso idioma.
Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos de gramática, de revisão textual, fiz alguns cursos nessa linha, alguns no Senac, por exemplo. Fiz 3 cursos no Senac nessa linha. E graças a Deus o meu português melhorou. Ainda preciso trabalhar muito no português para ser um bom comunicador. Mas é claro, irmão, que Deus nos dá essa oportunidade. Uma dessas oportunidades é esta que nós acabamos de ouvir, acabamos de receber, essas dicas, esses momentos que a gente tem conseguido, esses quadros de língua portuguesa. Isso realmente tem nos ajudado bastante. E você não pode perder essa condição, essa oportunidade. Você precisa estar atento sobre tudo isso também. Bom, querido, o apóstolo Paulo ainda diz que nós precisamos, ele diz assim, o que vai adiantar se um instrumento não der uma nota que seja compreensível aos ouvidos do auditório? Como o exército vai se preparar para a batalha se não identificar o som da trombeta? Ele está falando de alinhamento, de uma fala clara, de uma comunicação muito clara. Se tem algo que nos deixa alegre e muito alegre, bem alegre, que nos deixa alegre por conta relacionada a essa questão da clareza, foram, né, é a forma que eu vou colocar, melhor dizendo, em que a Bíblia, em que o Espírito Santo usou os seus servos para escrever as Escrituras. Como eles foram claros no texto bíblico. Jesus foi muito claro na forma de falar. Ele falou com clareza, tamanha clareza, que pessoas de diferentes níveis sociais entenderam o que Jesus falou. Ninguém ficou sem a compreensão da mensagem de Jesus. Quer um pescador, quer uma mulher que era prostituta, quer um pobre miserável que vivia à beira do caminho, quer alguém que vivia na beira de um poço, enfim, pessoas de diferentes níveis e setores da sociedade dos dias que Jesus viveu, entenderam bem a fala de Jesus, a mensagem de Jesus. Os que recusaram compreendendo a recusa. Não recusaram porque não entenderam. Recusaram exatamente porque entenderam e acharam por bem não querer seguir, não querer acreditar naquilo que estava sendo dito. Os que seguiram a Jesus seguiram porque entenderam. Compreenderam exatamente o que era para acontecer. Jesus foi claro, os apóstolos foram claros na pregação e todos eles foram. E nós também temos que ter clareza. Clareza para falar de Jesus aos nossos irmãos, clareza para falar de Jesus à nossa família, clareza para falar de Jesus a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, queridos, dito isso, que Deus nos ajude, que você, assim como eu, tenha também esta oportunidade de ter um bom português, de comunicar bem o Evangelho, de falar com muita clareza e levar pessoas a Cristo. Amém? Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa, mas vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê clareza, que nos ajude, que a nossa fala seja clara e que as pessoas compreendam. Oremos? Pai amado, te agradecemos por este programa, por esta manhã maravilhosa. Obrigado por tudo, por cada irmão que nos acompanha aqui pelas redes sociais da igreja, pelas páginas. Obrigado por tudo. Peço que o Senhor abençoe também cada irmão. Dê uma sexta-feira próspera para todos. Muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos fechando mais um mês de programação com muita bênção e com clareza anunciando que o Senhor é Deus e o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por tudo e abençoe cada um da nossa audiência, a cada pessoa que nos acompanhou até este momento. Querido irmão, Deus abençoe você. Se você chegou até aqui nesta programação, não esqueça de dar o seu like. Precisamos da sua curtida. Vai lá no joinha, dê a sua curtida.
tá bom? Hoje, sexta-feira, 31, nosso último programa do mês de maio, mas já estaremos segunda-feira, se Deus permitir, na programação do mês de junho. E seguimos firme, tá bom? Sábado e domingo não temos programas, mas no domingo à noite, após o culto, aqui também no canal da igreja, não perca o podcast ADMI Cast. Participe conosco, nos apoie nesse trabalho também, tá bom? Não esquece, final de semana não temos programação aqui pela manhã, mas na segunda, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui para compartilhar da palavra de Deus mais uma vez. De todo modo, quero agradecer a Deus por você que ficou conosco até esse instante. Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana, repleto na bênção de Deus, que o Espírito de Deus te ajude, que você tenha muita clareza para falar de Jesus para todas as pessoas que estão ao seu redor. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Final de semana repleto de bênção para todos vocês. Deus é bom. Paz. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre.